Olá, meninas, sejam bem-vindas. Estamos aqui novamente para a gravação de mais um episódio do nosso Saúde 360 Graus. E hoje a gente está aqui com uma super especialista que vai falar para a gente sobre transição de carreira, como que a gente pode passar por essa fase, né? Natural que depois dos 40 a gente já se imagina ali como vivendo uma realização profissional. Mas se isso não aconteceu ainda, será que é possível a gente mudar? O que fazer, inclusive, para as pessoas que se aposentam mais cedo? Como transformar esse período depois numa atividade produtiva? Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Vamos dialogar bastante e esperamos que vocês compartilhem, comentem os nossos conteúdos, se inscrevam no nosso canal e deixem dicas de assuntos que vocês gostariam que a gente tratasse aqui. Então, a gente vai sempre ter especialista para tratar de temas importantes e que dialogam aí com as demandas da nossa saúde da mulher 40 a mais. Então, eu vou apresentar para vocês. Aliás, para você que ainda não me conhece, eu sou Joselene Magalhães, né? Sou Josi, sou uma das idealizadoras desse canal. Eu sou servidora pública, sou formada em relações públicas e fiz algumas especializações relacionadas à minha atividade profissional no serviço público, mas sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de estudar. E a partir de um tempo, acho que há uns 5, 6 anos, eu comecei a me interessar por temas relacionados à saúde financeira. Não sou especialista, mas sou curiosa, gosto de estudar e eu gosto de compartilhar conteúdos que podem ajudar as pessoas a também desenvolverem uma mente, né, uma inteligência financeira para a sua vida. Então, eu vou aqui estar como facilitadora desse nosso episódio, mas a gente vai também falar sobre alguns assuntos relacionados a isso, inteligência financeira, saúde financeira, ok? Então, fiquem ligados e curtam e acompanhem aqui o nosso conteúdo. Então, para a gente começar, vou apresentar aqui, vocês já conhecem a Márcia, né? Está aqui conosco. Nossa educadora física top das galáxias, assim, profissional excepcional, educadora física, especialista em fisiologia do exercício, emagrecimento e longevidade. E a estrela do nosso episódio hoje, ela é delegada de polícia aposentada. Depois da aposentadoria, né, resolveu se especializar em outras áreas, escreveu um livro, começou a trabalhar com desenvolvimento humano, e o livro dela, gente, chama Transição Consciente. Então, com vocês aqui, Naíce Dematê, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E a gente vai falar sobre isso, né? Como é que foi a sua experiência pós-aposentadoria, né? Você deve ter se aposentado muito jovem, né? Porque é jovem e linda. Por favor, né? E assim, para a gente entrar aqui no nosso assunto, fala um pouco para a gente como é que é a sua percepção, como você viveu isso, né? A gente tem uma expectativa de... Nós entramos no mercado de trabalho, às vezes, nós temos que escolher uma profissão muito cedo. Quem faz concurso público nem sempre vai para a área de formação, né? Existem os concursos que são para qualquer área de formação. O concurso público traz, né, a segurança da estabilidade e, às vezes, nem sempre você está ali desenvolvendo algo que, de fato, é o que está latente dentro de você, que você gostaria de fazer, né? Chegamos aos 40 a mais, principalmente as mulheres que têm muitas outras ocupações, né? É possível ainda buscar uma realização profissional? É possível de se desenvolver em uma outra carreira e ser feliz? Ou mais feliz, né? Como você fala, né? Feliz, sim. Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir aí a gente. Oi, Márcia, Olá. oi, Josi. Gente, é uma alegria enorme fazer parte do Saúde 360 Graus, porque carreira e profissão também faz parte da nossa saúde mental, nossa saúde física, a nossa capacidade de ser produtiva, de trazer a nossa força produtiva para o planeta, para o mundo, para onde a gente vive. Eu aposentei realmente muito cedo. Para quem não me conhece, eu sou Naíce Dematê, eu sou delegada de polícia aposentada. Eu entrei no serviço público aos 20 anos, eu fiz concurso e passei, eu estava na faculdade de Direito. Olha só, aos 20 anos. Aos 21 tomei delegada, posse. Né, gente? Delegada. Sim, eu entrei no serviço público, eu entrei pelo TJDFT, Tribunal de Justiça do DF, na faculdade ainda. Não parei de estudar, fui estudando, assim como a Josi, eu também gosto de estudar. Certamente a Márcia também, porque ela é especialista em vários assuntos. E a gente gosta de estudar, a gente estuda, e eu fui estudando e passando em outros concursos, estudando até que quando cheguei aos 27, passei no concurso de delegada e fui ter filhos. Então, a minha jornada foi construída naquele lugar. A Josi falando aí de propósito latente, de desejo latente, de lugar de
Mas a gente, às vezes, não pensa isso. Mais tarde, eu acho que a maturidade é uma luz que a gente recebe. Chegam umas rugas, os cabelos brancos, e a maturidade é um presente que a gente recebe, não é verdade? Certeza. Então, assim, a transição de carreira, ela veio para mim, quando eu aposentei, de lembrar, Naís, será que esse lugar de delegada de polícia é mesmo seu lugar? E aí, você que está aí ouvindo a gente, será que o lugar que você está é mesmo esse lugar? Quem disse? Será que você já se perguntou isso? A gente veio ali conversando sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? As pessoas romantizaram o autoconhecimento, mas o autoconhecimento é saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você permite, mas o que faz seu coração vibrar. Essas perguntas relacionadas também à profissão que a gente tem que se fazer, porque isso é autoconhecimento. Eu fico brincando muito, eu falo que é estar acordado. A gente levanta de manhã, segue aquela rotina padrão, dormindo. Chegou à noite, você fala, nossa, como é que foi meu dia? Tão atribulado, mas você pouco parou para pensar. E quando você está acordado, você dá significado àquele trabalho. Quando eu era delegada de polícia, eu sempre queria justificar por que eu estava ali. Isso era uma, digamos, era uma defesa minha, intuitivamente falando. Eu sempre gostei do desenvolvimento humano, sempre estudei inteligência emocional. Enquanto eu estudava direito, mas eu também estava sempre ligada à inteligência emocional, métodos de produtividade, eu sempre fui muito produtiva. Acho que por isso que eu passei no concurso muito cedo, passei em vários concursos. E lá eu ficava me questionando, porque eu também estava no desenvolvimento humano, com a minha cabeça pensando. Quando eu aposentei, será que eu quero mesmo advogar? Então, quando você para pensar o que você gosta, o que você não gosta, onde que está seu lugar de fala, onde você se sente confortável, o que você gosta de fazer, se a sua interação é com pessoas, é com ambientes mais fechados, aí vem você no 40 mais, com a sua maturidade. Tem gente fazendo transição de carreira sem estar com burnout, sem ter passado por ser sido demitido. Tem gente que está fazendo transição sem ter aposentado, simplesmente porque parou para pensar. Para se olhar. Para se olhar para dentro. Para o autoconhecimento. Que é isso, porque, na verdade, vamos combinar, gente. A gente está aqui, hoje eu tenho 56 anos, vou viver até 90. Olha só, a jornada que eu tenho para frente. O que eu vou fazer até 90 anos, né? Então, o autoconhecimento começa a você perguntar, será que eu vou fazer sempre essa mesma coisinha, esse rame-rame? Será que eu estou feliz com esse rame-rame para até 80 anos? Então, a gente trabalha, aposenta e continua com a energia produtiva. E é isso. Então, essa descoberta, esse propósito, você vai conquistando ao longo da vida, E foi isso que aconteceu comigo. Eu lembrei que eu não era só delegada. Eu falava pro meu marido, meu Deus, vou fazer o que agora? Aposentei com 48 anos. Nossa, fazer o quê? Né, gente? Vou fazer o que agora se eu só sei ser delegada? Não, com 48 anos, mesmo que você fosse milionária, vou viver vida de aposentado, gente, é muito cedo, nem aí, o que você faz? Tem gente que aposenta e fala que aposentei, vou só viajar. Gente, que utopia! Não existe alguém que só viaja. Aposenta e só vou viajar. Isso não existe. Porque tem a vida, tem o marido, tem os filhos, tem uma vida doméstica. Então, e o que você tem para entregar também para o mundo, né? Isso, tá vendo? O que você tem para entregar para esse mundo? É só viajar? E qual é o seu objetivo, né, depois que aposenta? Porque tem um objetivo, né? Eu, falando um pouco assim da minha experiência, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo também. E comecei a trabalhar no serviço público há mais de 20 anos. E quando eu concluí a minha graduação, que era numa área diferente da área que eu trabalhava, não dava para eu voltar, eu parar o que eu já fazia profissionalmente para começar uma carreira naquela área que eu estava me formando, né? Eu falei, não dá, porque, enfim, tem compromissos, tem muita coisa para fazer, não dá para eu começar um estágio numa carreira nova agora e me desenvolver nela, então eu tenho que seguir com o que eu estou fazendo, né? Eu gosto muito do que eu faço, então não passo por essa situação de o que eu estou fazendo aqui, né? Mas um dia desse eu estava refletindo que há 5 anos eu estou
na mesma mesa de trabalho. 6 anos, eu diria. No mesmo prédio, andar, a mesa na mesma posição. E eu cheguei um dia na minha sala e falei, gente, eu tô 5 anos sentando nessa cadeira aí, nesse mesmo lugar. Mas, graças a Deus, o que eu faço não tem uma relação com essa estagnação de estar ali sentada naquele mesmo lugar, né? Mas, mesmo assim, chegando à maturidade, eu comecei a pensar, falei, puxa, eu gosto da área que eu me formei, né? Por que eu não posso buscar desenvolver isso, aprimorar algumas coisas que eu acho que eu tenho aqui dentro de mim e elas podem se complementar. Ou eu posso fazer isso quando chegar a minha aposentadoria, né? Vai demorar, porque com tantas regras mudando aí vai ser difícil. Mas, enfim, fazer uma organização para você realmente desenvolver aquilo que você tem vontade. Né? Você sente que tem um talento ali, que está inerte, talvez, né? Adormecido. Porque tem isso, né? Às vezes as pessoas realmente vivem aquilo por uma necessidade. É muito difícil você parar e recomeçar olhando para o que você tem, né? Como rotina na vida. Mas é muito importante você não perder esse olhar, né? Porque eu vejo realmente algumas pessoas, essa fase de dizer, nossa, aposentei, agora eu vou curtir a vida, né? Vou viver a vida de aposentado, vou só viajar. É muito bom que você tenha condição de saúde financeira para isso, para curtir. Saúde física, né? Na verdade, exige de você uma mentalidade muito arrojada antes de você chegar nessa fase, no sentido de você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental. Para você chegar, de fato, na fase da pós-aposentadoria e realmente viver esse sonho, né? Da aposentadoria para quem não quer desenvolver outras habilidades, outras atividades, né? E fala um pouco pra gente, Naís, como é que surgiu a ideia do livro Transição Consciente? Como é que foi esse processo para você? Muito bom. Boa pergunta. Então, quando nós somos delegados de polícia, da área do direito, o caminho normal é ser advogado. A minha especialidade era direito administrativo disciplinar. Rainha processo administrativo disciplinar, rainha da sindicância, adoro um processo, começo, meio e fim, constrói ali, fundamenta, adoro. Nossa, trabalhei em corregedoria da polícia. Adorava, gente, adorava isso. E aí o plano era, quando minha amiga aposentasse, eu e minha amiga, a gente ia abrir um escritório para trabalhar. Beleza, ótimo, plano ótimo. Ele não aposentou até hoje. Eu já aposentei, já tenho mais de 7 anos, ele ainda não aposentou. Porque ele gosta de estar lá. E tem uma coisa chamada zona de conforto. Marco, essa é para você, hein? Zona de conforto. Essa zona de conforto aí te deixa sem fazer nada. E também, será que ele queria isso? A gente ficava idealizando trabalhar no escritório, né? Já que a gente tinha essa expertise, a gente gostava de trabalhar com o processo disciplinar. Só que aí, quando aposentei, eu descobri que eu não sabia advogar, porque quando eu me formei, eu trabalhava no tribunal, então eu nunca tinha advogado, só no estágio. Não tinha OAB, tinha que tirar a OAB. E aí tirei a OAB e fiquei, gente, será que é isso mesmo que eu quero? Continuar no direito? Para. Quem tá aí? Uma amiga minha falou assim pra mim, Naís, pra você foi tão fácil, né? Você já entrou assim, já descobriu o que você ia fazer depois da aposentadoria. Gente, foram 2 anos. No limbo. Fiz vestibular na UNB, passei para letras francês, fiz 1 ano e meio de letras francês, incomodada porque ainda não era o meu lugar. Quando eu descobri o coaching, o master coach, o desenvolvimento humano, gente, onde estavam essas pessoas? Essas pessoas são minha tribo. E eu encontrei o meu lugar. Se você está aí, incomodado, desconfortável, é porque você não está no seu lugar. Tá vendo a Josi falando do trabalho dela? Tô lá há 6 anos nessa mesma mesa, mas está felizona. E, por outro lado, ela tem o Saúde 360 graus. Então, que abriu leques. Exato, abriu portas e fez ela desenvolver ainda mais os talentos. Eu precisei descobrir que outros talentos eu tinha além da caneta. E foi quando eu percebi que eu era do desenvolvimento humano, eu lembrei que eu gostava de palestrar, eu lembrei que eu gostava de dar curso, eu comecei a lembrar de coisas que eu fazia, de interação com o público. Então, quando eu me lembrei dos meus talentos, lembra que você falou de talentos? Tem muita gente que acha que não tem talentos. Eu achava que eu não era criativa, gente, não sou criativa. Olha, sou assim, cartesiana, dentro da caixinha do direito. Não falo mais isso, porque eu sei que a criatividade está em todos nós. Foi quando
Falei, agora eu tenho material para escrever um livro. Já tinha feito coach, master coach, analista de perfil, especialista em carreira. E aí, tchan! Nasceu. Nasceu! Exatamente, foi o meu nascimento. Eu comecei a escrever em janeiro e a noite de autógrafos foi em novembro de 2021. Ó, O Muito título bom. Transição Consciente. É isso, nós temos que ser intencionais, conscientes. Acordar, a gente tem que estar acordado, né? essa Acordado. questão que você falou da comodidade, né? Quando a gente entra na comodidade. Tá bom, tá tranquilo, tá confortável. E aí você pensa na questão da algema de ouro. Muitas vezes, Ai, adorei isso, gente. A algema de Algema de ouro. ouro. Anota Olha, aí. vamos lá. Assim, muitas pessoas, assim, elas estão ali satisfeitas, elas estão bem com o que elas estão fazendo, com o que elas têm, mas elas podem muito mais, porque Isso. todos nós somos, eu acredito nisso, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós temos cada um, em especial, algo muito diferente e único para passar para as pessoas, para outras pessoas. E muitas vezes a gente fica ali naquela algema de ouro, porque tá bom, tá confortável, mas será que eu posso mais? Será que eu quero mais? E aí a gente faz essas perguntas. Eu posso falar de mim, né? Porque eu sou educadora física desde sempre. Acho que desde que eu nasci. Com 11 anos eu falei que eu queria ser professora de educação física. Nem existia, nem era regulamentado, mas eu queria. Que legal. Enfim. E aí hoje já tem eu estava fazendo as contas, não acreditei, 27 anos já que eu dou aula. Nossa, viu? E assim, eu sou realmente apaixonada Não, a pela gente área. percebe, você vai fazer uma aula com a Márcia e fala, meu Deus, ela ama realmente o que ela faz. O que ela faz ali, com dedicação, com cuidado, sabe? E realmente você se sente valioso quando você está fazendo uma aula. Esse feedback, aceito. Isso, E agradeço. E realmente é algo assim, é magnífico. Eu falo que eu trabalho com o melhor remédio do mundo, que é o exercício físico, porque cura e trata todos os males. E é sensacional. E eu amo verdadeiramente. Só que esses dias, alguns anos atrás, não foi bem esses dias. Alguns dias. Alguns 2 anos atrás, a pandemia veio, fez uma revolução na nossa cabeça. E eu parei para pensar, faz 17 anos que eu tô fazendo a mesma coisa e que eu tô no mesmo lugar. É apaixonante? É. Mas eu acho que eu posso muito mais. Ai. E aí eu escuto a Anaíse falando, isso vai instigando mais ainda, porque eu acho que a gente pode potencializar isso. A gente pode atender, transformar mais pessoas. E aí veio a ideia do Saúde 360 Graus, da Josi, e foi sensacional. E a gente vê que a gente fazer várias outras coisas. E assim, tudo que eu faço é em relação à transformação, desenvolvimento pessoal, físico, desenvolvimento físico, emocional e espiritual. E aí você começa a ver que, nossa, você pode fazer várias outras coisas aliados a isso. Aí tem a parte do empreendedorismo, que eu já faço isso já há muito tempo, mas posso melhorar ainda mais. Tem essa questão do Saúde 360 Graus. Tem escrever um livro, que também é um sonho. É possível, gente, é possível. Eu mostro o caminho. E aí a gente pode sair dessa algema de ouro. É legal, é gostoso? É muito bom, mas a gente pode mais. Vamos sair da algema de ouro e, quem sabe, fazer muito mais pelas pessoas. E esse momento, isso instiga muito a isso. Isso é sensacional. Mas aí eu acho que é fantástico, né, a colocação de vocês, mas a gente tem que fazer uma reflexão, que é fazer essa busca sem tornar algo pesado, ou seja, é algo mais que eu vou ter que fazer, né, porque a gente vive numa vida de correria tão grande, né, assim, eu trabalho 8 horas por dia naquela cadeira. Mas apesar de estar lá, como eu falei, eu trabalho dinâmico, eu gosto do que eu faço, mas... Enfim, tem filho pequeno, tem casa, tem, né, essas coisas. Você tem um momento certo para isso também, né? Tem um momento certo. E eu acho que é só a maturidade que traz isso pra gente, sabia? Só a maturidade que traz isso. É igual a doutora Bárbara falou, nossa, eu não troco meus 50 pelos meus 20. Eu por também conta não. da maturidade Eu que eu não. tenho hoje, né?
E aí você pode ainda recorrer, né, aos truques aí da tecnologia para se manter jovem, mas com maturidade. Eu gosto de falar assim, viva a maturidade e cultive a juventude, né? Porque eu Olha acho só, que é algo verdade. que Maravilhoso. faz a gente ser Não, aí- leve. E isso faz você muito melhor. Porque você imagina, você tem maturidade, você tem a beleza e a jovialidade dos 20. Meu Deus! Perfeito, né? E agora tem um novo conceito, que é o poliprofissional. Muito bem. Ih, explica pra gente como é que é. Tá. Eu ouvi uma adoro. vez, muito jovem, quando eu vim morar em Brasília, um dia eu vou contar essa história. Eu era muito jovem mesmo, estava num grupo a trabalho com pessoas muito experientes, PhDs, doutores, não sei o que. Eu estava entrando na faculdade e uma socióloga falou assim, porque a gente tem que ser polifacético. E aí eu fiquei, gente, mas o que é isso? O que é isso que é polifacético? Fui pesquisar, né? Fui ver. Eu acho que tem a ver com o que você vai falar agora. Pois Vamos lá. é, muito bem. Gente, a Márcia trouxe aqui a Covid. No meu livro também, eu também coloco a Covid. Só que no meu caso aqui, eu coloco a Covid para contextualizar o momento da escrita do livro, né? Uhum. E porque a Covid foi uma parada, que eu estava parada mesmo, e aí foi o momento que eu consegui organizar as minhas ideias para escrever um livro que fizesse sentido para mim. E aí o subtítulo é Como aplicar sua energia produtiva, que eu tinha e ainda tenho, como aplicar sua energia produtiva e seus talentos pessoais para recriar a caminhada profissional. Porque nós temos muitos talentos. Você que está aí, você acha que o seu trabalho burocrático, a gente está aqui em Brasília, tem muito trabalho burocrático, porque tem muito servidor público. E aí você acha que você só faz uma coisa, mas você tem criatividade para fazer outras coisas. E muitas pessoas empreendem em várias áreas. O poliprofissional, como eu atualmente sou professora de EAD, Faculdade Unileia, que é ensino à distância, então preparo videoaula, sou conteudista, escrevo. Sou também coach, mentora de mulheres para a transição de carreira. Sou orientadora profissional para adolescentes. Sou orientadora profissional para adultos. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Vou preencher uma ficha. Profissão. Aí eu coloco Qual delegada delas de colocar, polícia né? aposentada, que é mais fácil. Então, poliprofissional é aquele que utiliza seus talentos para empreender, para ganhar dinheiro, como ofício em vários pontos. A Márcia é uma poliprofissional. A Márcia é preparadora física, é professora de yoga, é empresária, então ela é uma poliprofissional. A Josi é uma poliprofissional, é servidora pública lá, é mentora financeira. Então, nós temos essa possibilidade. Então, essa algema de ouro eu achei ótima, porque às vezes você acha que você só pode fazer uma coisa. Não, você não pode fazer só uma coisa, você pode fazer muito mais, você pode fazer o que você quiser, desde que você aproveite os seus talentos. E isso é possível, as pessoas estão fazendo isso, gente. As pessoas estão dando aula, estão sendo mentoras, estão compartilhando, estão desenvolvendo um podcast. Se você tem um assunto interessante, por que você não faz um podcast? As pessoas querem ouvir conteúdo de valor. Pode ser que você tenha aí, conhecimento guardado e você pode virar um host de um podcast. E que todo mundo tem uma história. Isso. Todo mundo tem algo que aprendeu, que passou e que pode passar para outras pessoas. Eu acho que a gente, nessa fase, né, do 40 mais, a gente até comentou no episódio anterior, né, que é isso, o 40 mais, uma vida mais vivida, mais experiente, né, mais sábio, né, acho que a gente, é o que traz de fato a maturidade, que faz essa fase ser muito diferente e especial, né. E aí quando a gente olha para pessoas que, de repente, estão vivendo essa dúvida, né, será que é possível mudar ainda? Será que ainda dá tempo? Isso tem uma relação também grande com a questão da saúde financeira, né? Sim. Se você tem o hábito, né, da organização financeira desde sempre, você vai chegar nessa fase diferente, porque nessa fase você vai descobrir as inúmeras necessidades que a gente passa a ter, que a juventude não nos permitia ver isso, né? E não tinha necessidade. Não tinha necessidade, gente, mas olha só.
Tem gente que fala assim que dinheiro não traz felicidade. O que vocês acham? Traz ou não traz? Claro que traz, gente. Manda buscar. Traz aí, ó. Óbvio, vivemos num mundo físico. Nós somos mente, corpo, espírito. Então, se eu quero roupa boa, isso custa dinheiro. E eu quero. Eu quero muito, eu quero abundância. E é isso aí. Sim. Eu estava lendo uma frase da Natália Arcuri que ela fala: dinheiro traz felicidade, sim, desde que você saiba o que te faz feliz. Né? Então é isso, manda buscar, né? Manda buscar. Então, quando a gente pensa, né, numa organização, desde sempre, para que você tenha uma saúde financeira nessa fase, é porque eu acho que a saúde financeira ela é uma condição, né, muito forte para você conseguir dar vazão às demandas que você tem a partir dessa fase, né? A gente quer um bom dermatologista, o plano de saúde não cobre. Apesar de se você tiver o dinheiro para pagar um bom plano de saúde, né, que eu acho que esse é um dos grandes, né, retornos que a gente pode ter, né? Puxa, não traz felicidade, mas ajuda, paga um plano de saúde, Gente, dá uma boa viagem, né? Sim. Então, assim, mas plano de saúde não cobre dermatologia estética, tá? Plano de saúde não cobre personal, né? E a gente precisa de atendimento personalizado, né, Márcia? A partir dessa fase. Uma especialidade médica que a gente precisa nessa fase, endocrinologia, gente. É muito difícil você achar um endocrinologista que atenda plano de saúde, né? É verdade. E é uma especialidade que a consulta não é barata, né? Então, como a gente está entrando nessa fase climatério, menopausa, é o especialista que a gente precisa para nos orientar, né? Plano de saúde não cobre. Então, a educação financeira é muito importante a gente ter isso em mente desde sempre, porque a gente vai ter necessidade disso, né? Mas quando a gente olha para o universo do mundo dos investimentos, por exemplo, que é por aí que você tem que começar, tem que poupar, né? Tem que fazer essa poupança se multiplicar. E quando você olha para o mundo dos investimentos, ele ainda é um universo muito masculino, né? Um universo do mercado financeiro é muito masculino. E eu estava até olhando uma reportagem ontem que falava assim que as mulheres que trabalham na Bolsa de Valores, em 10 anos não houve mudança. De 2004 para 2024, não houve mudança nesse número. São 24% do número total de pessoas que trabalham na Bolsa de Valores. Apesar de o número de investidores, de modo geral, ter mudado, de mulheres investidoras, né? De 137 mil, mais ou menos, em 2004, para mais de quase 1,5 milhão. Mas você tem poucas profissionais, mulheres, trabalhando nessa área. Por quê? Porque é um universo ainda masculinizado, digamos assim, é né? Verdade. E a gente, enquanto investidora, a maioria, eu imagino, depende de uma opinião masculina na hora de decidir onde colocar seu dinheiro. Porque a gente acha que o homem sabe mais, né? Do que... E também o natural. homem é mais racional, a mulher é mais coração. Para esse tipo de assunto, vamos escolher um homem. A mente, o inconsciente coletivo ainda também trabalha nessa linha. Mas olha só, vou te dar uma informação que é um contraponto em relação a isso. Apesar de ser ainda um número pequeno, né? Ele vem sendo escalonado. As mulheres têm melhor desempenho nos ganhos. Por quê? Porque elas conseguem equalizar melhor os riscos. Sim. Então, quando as operações são feitas ali por mulheres, os retornos são maiores porque elas avaliam melhor o risco, aonde colocar, o que fazer, do que os homens. Então, parece um contraponto, né? Você depende da opinião masculina, mas na hora que você faz, você é mais cauteloso. Sim. Na hora de fazer, né? Então, assim, é um universo que tem ainda, né, a predominância, né, do conhecimento, da participação masculina, nem diria do conhecimento, da participação masculina. Mas eu também atribuo essa falta de participação menor das mulheres, né, nesse universo pela falta da educação financeira. A gente não aprende educação financeira na escola. Você sabe, eu vejo como uma grande oportunidade daqui para frente para as mulheres. Porque é um mercado necessitado de mulheres e que a gente pode ter um grande crescimento. E vocês falando aí que a gente ainda não tem, né, essa educação financeira na escola, esses dias eu estava pensando, conversando com o meu sobrinho e ele tem educação financeira no colégio. Ele tem? Ah, que legal. Ele tem. Mas já está entrando na grade agora, Sim, educação olha, financeira. em algumas sabe? escolas, em algumas escolas. Mas isso daí é
é isso, né? A falta de a gente não teve isso, né? Mas hoje a gente vive um movimento de popularização da educação financeira e eu acho que a gente tem uma referência feminina muito grande nesse mercado, que é a Natália Arcuri. Ela, de fato, criou um movimento, né? Sim. Principalmente para as mulheres despertarem para começar E para a falarem investir. sobre dinheiro. E para falarem sobre dinheiro, exatamente. Uhum. Então, isso faz muita diferença, gente. Faz muita. Quando você se abre. Eu não tinha, assim, conhecimento sobre isso, né? O que eu conhecia de investimento era poupança. Poupança não é investimento, né? Só para deixar isso logo claro, gente. Deixar claro que poupança não é investimento, né? Já teve aí rendimento menor do que a inflação, né? Mas, assim, a gente tem preguiça, tá? Quando a gente vê aquela sopa de letrinhas que aparece quando a gente fala de investimentos, não é uma sopa de letrinhas? Eu tenho preguiça. A gente tem preguiça? Eu tenho preguiça. Então... Por isso que existem as mentoras financeiras. Por isso que a gente contrata mentores financeiros para organizar a nossa mente que não foi preparada para isso. Então, fica a dica aí, Josi, estuda para orientar, né? Exatamente. Por isso que existem as mentorias, gente. Por que houve um boom de mentorias agora? Não é agora, mas a pandemia fez muita gente usar talentos. Em que eu sou bom? Em que eu sou especialista? Em que área que eu sou? E as pessoas vão se ajudando com os mentores, justamente para dar essa luz, esse norte, já que você já estudou tanto. Então, a Josi é uma mentora excelente, uma mentora financeira, justamente para isso. Por exemplo, os meus filhos já falam de dinheiro, de investimento. Eu tenho filhos jovens adultos, 27, 25 e 22. Todos eles aplicam, não é na poupança. Todos os 3 aplicam e não é na poupança. Então, para você ver como essa próxima geração já é uma geração com diferente. outra mentalidade. A gente pode falar, mãe, vamos falar sobre dinheiro, isso não é pecado, isso não é feio. E antigamente era um pudor falar de dinheiro, né? Sim. Acho que por isso que as mulheres estão entrando agora falando desse lugar que é tão masculino, porque antigamente ficavam lá. Gente, há quanto tempo mesmo que as mulheres, não tem nem um século que as mulheres podem votar, que as mulheres, para fazer uma laqueadura, há pouco tempo as mulheres tinham que pedir autorização dos seus maridos, dos homens, para dar autorização para uma coisa que é com o seu corpo. Então, esse mundo está mudando e as mulheres estão entrando. E a inteligência financeira também é um caminho a ser desbravado. Exatamente. Não é? Você sabe que eu estava estudando, acho que naquele último evento que a gente fez, eu já mostrei uma tabela que apresentava os tipos de investimentos mais comuns, né? E em que as mulheres mais investiam. E aí mostra lá desde a caderneta de poupança, que tem muita gente que ainda usa essa ferramenta como entende ainda como investimento, né? Mas tinha, inclusive, pessoas que guardavam dinheiro no colchão. Acredito. Era uma pesquisa da Ambima, da Associação Brasileira das Empresas que trabalham com o mercado financeiro e de capital. Dinheiro embaixo do colchão, né? Tem gente que guarda. Sim, gente. Pois é, pra você ver. Olha, eu não tô falando assim, mas é porque eu não guardo não, tá, gente? Tô falando assim porque eu sou empática com quem tem essa mentalidade conservadora. É isso, a mentalidade conservadora, né? As pessoas têm medo, né? Tem medo. Mas existem opções hoje de você fazer investimento. Alguns planos que aconteceram aí deixaram a população um pouco traumatizada também, né? Exato, deixaram. E aquilo, né? A gente fala que quando a gente tem dinheiro, não se trata somente do dinheiro, se trata de uma vida, do tempo que você empregou na sua vida para ganhar aquele dinheiro, né? Então, tem essa coisa mesmo do... Será que se eu colocar aqui eu vou perder? Mas, assim, a gente tem muitas opções e opções seguras. Então, para quem é mais conservador, a gente recomenda. Começa com pouco, começa naquilo que você se sente mais seguro, né? Você tem que observar na hora que você decide fazer um investimento, a rentabilidade, a segurança, o prazo e o valor inicial que você tem para começar. É possível começar com muito pouco, mas eu recomendo que as pessoas comecem. Comecem amanhã. Comecem amanhã. Viva essa experiência. As pessoas falam, nossa, mas rende muito pouquinho. Mas se você não fizer ou não começar, nem esse pouquinho vai ter, né? Vai render e você vai desenvolvendo essa mentalidade. Existem opções, por exemplo, de títulos de tesouro que você pode começar com R$35. Sabe, assim, não tem muito para investir. Começa com R$35. Vai te render um pouquinho, você vai desenvolvendo o hábito, né? Porque isso é hábito, né? E quando você associa uma carreira, né? Feliz,
trazendo junto aí o componente da educação financeira, você está se preparando para viver uma fase pós 40, pós 50, pós 60, né? Ou quando você for se aposentar, de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. Porque eu acho que o equilíbrio é o que é a chave, né? Para você ter uma vida mais tranquila. E aí a Márcia, lá na atividade física, ela fala sobre isso, né? É importante você equilibrar tudo para você conseguir resultados no seu corpo. Você precisa de equilíbrio, né? E não é diferente, né? Na profissão, no desenvolver o hábito, né? Da educação financeira. Porque, de fato, gente, sem saúde financeira fica muito difícil você conseguir arcar. E né, fazer uma transição de carreira. Fazer uma transição de carreira, Exatamente, e se aposentar. É verdade, quando as pessoas falam em aposentadoria, muitas delas, eu também, eu não pensava muito nisso, sabe? Uhum. Mas quando a gente aposenta, sim, cai um pouco o nosso rendimento. E quanto mais cedo você estiver pensando na sua saúde financeira, sua inteligência financeira, mais você vai estar preparado. Porque esse é um componente importante. E quando você está ali sem julgamento, sem preconceito, ainda assim há esse preconceito sobre a questão da inteligência financeira. Nossa, mas ela só fala em dinheiro. Quantas pessoas ainda falam isso? Nossa, mas ela só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro, gente. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, enquanto a gente estiver pensando que falar de dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, que os ricos, eles são pessoas ruins, que aquela história da agulha passando da linha passando na agulha, isso é espiritual, tá? Não tá falando do dinheiro que a pessoa tem no banco, nem do dinheiro que ela juntou na vida. Então, enquanto a gente tiver esses tabus, e que vocês vão quebrando esses tabus com seus filhos, e falando cada vez mais com os filhos. Meu pai falava muito pouco sobre dinheiro comigo. Minha mãe também, a gente, classe média, mas ninguém falava sobre isso. Não pode falar sobre dinheiro, era um tabu. Mas isso precisa ser quebrado com nós e com a próxima geração. Sim. Né? Porque as pessoas pensem com tranquilidade que juntar dinheiro é bom, porque você quer fazer uma viagem bacana, você quer ajudar o outro, você quer fazer muita coisa nesse planeta que é terreno, material. Somos espirituais e materiais também. Exatamente, né? Então, eu fiz um curso uma vez em que a pessoa que estava coordenando ela falava assim, você lembra que quando você era criança, você pegava no dinheiro, a pessoa batia na sua mão, não pega isso que você é sujo, o dinheiro é sujo, lembra disso? Lava a mão. Lava a mão. Tudo bem, mas hoje você passa o álcool, mas você não fica falando, não verbaliza isso. Eu amo dinheiro e passo o álcool. Não, eu quero mais dinheiro e lava Eu já coloquei dinheiro no pé, no sapato. Pra não contaminar sua mão. Não, porque é assim, é pra você mudar a mente. Porque você domina o dinheiro, não ele te domina. Você não trabalha por dinheiro. O dinheiro vem como propósito, pelo que você oferece. E aí você tem que mudar a mentalidade. E eu tive que fazer uma desconstrução, né? Exatamente. E eu tive que fazer muito isso, porque eu vivi essa questão você tem que lavar a mão. Pegou no dinheiro, você lava a mão. Hoje eu deixo dinheiro espalhado na minha casa para tudo quanto é canto. Isso! É uma meu dinheiro! Eu tenho, não falta. E uma coisa que eu tive que trabalhar muito, né? Vocês falando de desconstrução de mentalidade, vou trazer uma experiência rápida. Eu, com 7 anos de idade, eu nunca fui de pedir dinheiro, nunca gostei de pedir dinheiro para ninguém. E eu, com 7 anos de idade, eu queria comprar um presente para meu pai, porque era Dia dos Pais. Mas eu não queria pedir para minha mãe. E aí eu falei, como é que eu posso fazer dinheiro? Legal. E aí, o que eu fiz? Eu vendi papel de carta. Lembra de papel de carta? Nossa! Você teve coragem de vender! E eu consegui um dinheiro excelente na época, porque eu consegui convencer, além disso, eu consegui convencer o motorista que me levava para a escola para me levar para comprar um presente para o meu pai, porque eu não queria que ninguém soubesse. E aí ele me levou numa farmácia e aí o moço da farmácia ainda perguntou, você quer comprar um kit de barbear ou um perfume Azarro? Lógico que eu quis comprar o perfume Azarro para o meu pai com o meu dinheiro. Caramba. E com o que eu fiz? Vender papel de carta.
Você imagina quantos de papel de carta eu tive que vender para comprar conseguir... um azarro, né, Para gente? comprar um azarro. E aí eu cheguei em casa super feliz. Quando eu cheguei em casa, Nossa, uau. minha mãe olhou assim, como é que você conseguiu esse dinheiro? O que Aquilo você para mim foi fez? um balde de água fria. Ah, sério, é. Que aí, assim, aquela minha questão de empreendedora, de investidora, meu Deus, acabou ali. E anos depois, eu fui ver, meu pai nunca tinha usado o azarro. Sério. Ele não usou. Ele não usou azarro. Vamos no divã para tratar isso, esse acontecimento na vida. Mas assim, mas eu fui entender isso depois que eu fiz um curso de finanças, de mentalidade. E com uma grande amiga, a Luciana Barbosa. Foi sensacional. E aí eu entendi da onde, aí eu tive que ir desbloqueando, trabalhando. E foi aí que eu comecei a colocar dinheiro em tudo quanto é canto na casa, na sola do sapato. E entender, porque se eu tivesse estimulado naquela época esse meu lado investidor, você imagina o que eu não ia ser hoje? Gente, mas tá no processo, tá no processo, tá andando pra isso. Tá no sangue, gente, tá ali. Agora total. é só deixar ele vir. Gente, uma palavra que a Márcia colocou e que eu planto lá em casa. Claro que 40 a mais é tudo de bom. É a luz na nossa vida. E para quem tem filho, se você tá aí, você tem filho, é hora de você plantar boas sementes. Sabe o que eu falo lá em casa? Vamos fazer dinheiro. Filha, isso mesmo. Ah, eu tenho um filho que é da engenharia, da TI, já faz dinheiro tem alguns anos, fazendo dinheiro e aplicando ele, que é a cabeça que era para aplicar. Fala com seu irmão. A outra medicina. Filha, como é que você vai poder fazer dinheiro? E eu uso muito isso, Márcia, fazer dinheiro. E aí a minha outra é design. Minha filha, ó, até ela vai fazer intercâmbio, até você fazer o intercâmbio, você vai fazer um monte de dinheiro. Vai lá, vai criar alternativa, vai inovar, vai criar projetos com os professores e tal, para você fazer dinheiro. Então, fazer dinheiro é um poder que a gente tem. Então, quando você planta essa ideia do fazer, de não receber, de cair do céu, de rezar, botar o joelho no chão, vai fazer, vai fazer. E aí a maturidade trouxe isso para mim, e eu posso jogar essa semente lá na cabeça dos meus filhos para criar essa mentalidade de construção, de fazer. Muito bom. É sensacional. Minha filha, eu faço trabalho o tempo todo. Ela tem 12 anos, já é desse jeito. É o tempo, ela já nasceu, coloquei ela, desde que ela nasceu, você pode o que você quiser. Você é linda, você é maravilhosa. Você pode fazer o dinheiro que você quiser na sua vida, o tempo inteiro. Eu também. Quando você for rica, milionária, aí você vai levar a mamãe para Paris, a mamãe vai ficar super feliz. Já vou plantando também. Ué. A minha filha fala que ela vai morar na Itália. Ai, Ela vai ter uma livraria e uma loja de plantas. Né? que delícia. Um café que vai ser livraria e loja de plantas. Gente, olha isso. Na Itália, eu falei, tô colada em você. Gente, eu também tô colada nessa menina. Que é. Bom, saúde 360 graus na Não Itália. É só para falar um pouquinho dessa coisa da descoberta, né, dos talentos, né? A gente tem uma metodologia que a nossa amiga Márcia Martins vai poder falar para isso pra gente em outro momento, que é o Designer Think, né? Isso. Eu não conhecia essa metodologia, não conhecia essa ferramenta, ela falou um pouco pra gente, mas é isso, é uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer as pessoas descobrirem, né? Design de ideias, né? O que você pode fazer, como você pode inovar. Então, a gente vai ter a oportunidade de ter a Márcia aqui com a gente ainda. E uma outra coisa, assim, a gente está quase chegando aqui no final do nosso podcast, uma coisa que leva a fazer dinheiro, que é a venda, né, gente? Tudo é venda, Sim. né? Uhum. Mas eu vou falar de uma experiência minha, assim. Eu sempre detestei, sempre não, porque eu já mudei, né? Mas há muito tempo atrás. Falava assim, gente, se um dia eu tiver que trabalhar com vendas, eu não vou conseguir vender água para quem está indo pro deserto, porque eu não sei falar, oferecer, imagina, água para quem está indo pro deserto, né? Não seria difícil. Mas eu vivi um momento na minha vida em que eu precisei trabalhar com vendas diretamente, né? E eu fui trabalhar numa empresa que era uma distribuidora de equipamentos de informática. Legal. Eu não conhecia nada, absolutamente nada de informática, nem tinha tido nenhuma experiência com vendas. E aí a moça que trabalhava comigo, o cliente chegou, ele veio aqui, ele já sabe o que ele quer, porque é uma distribuidora. Mas você oferece isso, oferece aquilo, oferece... Vai aumentando. Eu falei, mas eu não sei fazer isso, porque para mim eu estou incomodando a pessoa, sabe? Sim, Assim. é verdade. Então, essa
é necessário também uma desconstrução, né? Eu acho que hoje está muito mais aberto, né, o mundo para isso, para entender realmente que a venda é uma ferramenta para você fazer dinheiro e você vende o tempo todo e você, mesmo que você não entenda como uma venda tradicional, mas você está vendendo a sua imagem, enfim, vendendo tudo. E eu fui aprendendo a desconstruir isso, que eu acho que é uma habilidade que você pode desenvolver, né? Sim. Algumas pessoas têm Exatamente. dons para isso, já nascem com isso, eu acho, né? Sim, Tem é uma uma habilidade. predisposição. aham. Mas eu acho que você pode trabalhar e desenvolver isso, né? Como tudo, algumas pessoas vão ter que dedicar mais tempo, Sim. outras um pouco menos, mas tudo é habilidade. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade infinita, assim como o nosso corpo também, né? Então, isso que você falou e é fundamental que todas nós aprendemos a vender. Sim. Porque é igual a financeiro, é igual dinheiro, é uma coisa assim, dinheiro não vou ficar falando só de dinheiro. Uhum. É esse tabu. E a venda também, não vou ficar vendendo. A gente tem receio de vender. Tem. De Assim, oferecer, né? De é, incomodar. exatamente. Não, porque eu tinha Me pavor de empurrando, entrar tá numa empurrando, loja é. e vinha aquele monte de vendedor em cima. O que você quer? Eu falei, nossa, eu quero olhar, não quero... Deixa eu olhar. Então, isso me incomodava. Eu falei, não quero fazer isso com as pessoas. E Mas isso quando você está entrando numa loja. E pra gente que vende serviço, fica mais complicado. Porque prestação de serviço, você tem que fazer uma entrega. E você não entrega o físico, você entrega a experiência, você Sim. entrega a experiência, você entrega o resultado pessoal, que você não pode garantir qual é. Então, por isso que cursos, livros, mentorias. Gente, esse trabalho de desconstrução, criar novos caminhos neurais e desfazer aquilo que você ouve a vida inteira, que vendedor é chato, que vendedor quer empurrar produto, que vendedor quer empurrar o que a gente não precisa. Isso a gente precisa desconstruir, limpar a nossa mente dessas falas que ficam no nosso ouvido. E aí, mais uma vez, livro, mentoria, cursos para ir desconstruindo, com novas ferramentas cognitivas, novas informações e conceitos que você desconstrói aquilo que você ouviu a vida inteira. Mas todo mundo, para fazer dinheiro, precisa vender. Esse é um fato. Para fazer dinheiro, você precisa vender. E desejo aí muitas boas vendas para quem está nos assistindo. deixa eu só falar aqui para a gente fechar. Vocês diriam que a gente, para quem não se sente ainda realizado profissionalmente, para chegar nos 40 a mais e viver isso, é preciso você fazer o que você faz, se é uma necessidade, né? Se organizar financeiramente e, quando chegar no pós-40, se assim desejar, construir uma nova carreira. Porque para construir uma nova carreira, você precisa estar organizado antes, né? Porque não é assim, né, gente? Sim. Tem um período ali que você vai se adaptando para você se organizar, construir, né? Então, Planejamento. Exatamente. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo assim nas minhas palestras, nas minhas mentorias. Por favor, não chute a canela do chefe amanhã. Não. É planejamento. Se projeta para daqui um ano. Se planeja fazendo curso, fazendo networking com a muito nova. importante Isso, visualiza o lugar que você quer estar, a sua nova profissão. Gente, tantas pós-graduações, tanta segunda graduação, nunca se fez tanta segunda graduação como nos últimos anos. Sim. As pessoas estão se lançando porque daqui 4 anos você já vai ter outra carreira. Será que a outra carreira não é essa carreira da maturidade? Hoje eu conheci um médico que fez medicina formado como professor de matemática. Uau. Eu era professor de matemática. Sério. Olha aí, ó, uma história para trazer aqui para vocês. Transição de carreira de um professor de matemática que resolveu, vou fazer medicina sim. Fez vestibular na Católica. Hoje ele é endócrino, tá bom para você? Tá bom para você? Então, sim, com planejamento é possível você mudar aos 40, aos 50. Eu tenho um tio que era biomédico e fez medicina aos 60. Olha que lindo. Olha que lindo. É você saber que você tem
um futuro na sua frente, ver esse futuro com positividade e saber que arregar essas mangas, o tempo vai passar, você deitado no sofá ou você construindo. Gente, ó, dá para escrever até um livro. É isso. E enquanto você estiver viva, você pode produzir, né? Você pode produzir, você pode se transformar, você pode ser e fazer o que você quiser. É o que eu falo para minha filha. Você pode ser e fazer o que você quiser. Exatamente. Só tirar, ó, a algema de ouro. Eu acho mais legal é que quando a gente conversa e fala sobre isso, a gente fala, peraí. Cadê? Deixa eu ver se eu tô com ela. Cadê a algema de ouro? Gente, foi muito bom, esse nosso bate-papo, né? Eu acho que dá um clique, assim, na cabeça da gente, né? Para muitas coisas. E, mais uma vez, a gente tem uma lição de que a maturidade traz coisas, assim, inimagináveis para a nossa vida, né? Verdade. E aí, o que você diria, assim, como mensagem final para as nossas telespectadoras, mulheres 40+, que vivem desafios, vivem dilemas, mudar ou não mudar? O que você falaria para essas pessoas, Naísse? Olha, eu acho que a gente está no século XXI, 2024. Nós podemos muito mais. A gente vê mulheres aí construindo realmente uma nova carreira, uma nova forma de viver, novos casamentos, inclusive. Eu estou no 2º casamento. E os relacionamentos sendo reconstruídos. Então, cada vez mais a mulher está vivendo mais, a mulher está se descobrindo mais e melhor. Então, se você está aí e acha que está deprimida por causa do trabalho, será que esse trabalho é mesmo para você? Já parou para pensar nisso? Qual é o seu propósito? Qual o sentido que você quer dar para o seu trabalho no planeta onde você está vivendo? Se você tem 40, se você tem 50, gente, vamos colocar a nossa expectativa de vida nos 90? Você ainda tem 20 anos aí de energia produtiva. Então, seja muito bem-vindo aos 40+, ao Saúde 360. Nosso próximo evento está chegando, se prepara. E eu só quero que você venha conversar com a gente lá no presencial. Só venha, um prazer enorme estar aqui, gente. Obrigada. Conversar é uma delícia! Bom, né? A gente passaria horas, né, Anaís? Sim. Nos outros episódios a gente fala, nossa, a gente tem assunto para muitos outros episódios, né? Márcia, você? O que eu falo? Olha só, eu vou falar uma frase que você falou uma vez que eu achei sensacional. Que quando a gente tem 40, quando a gente tem 50, é a nossa segunda adolescência. É redescobrindo algo novo com mais maturidade, com mais eficiência. Então, a gente viver independente, e o que eu acho muito legal também, que eu acho importante dizer aqui, independente da sua idade, se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, ou a gente aprende com a experiência de outras pessoas, ou você aprende com a sua dor, com a sua própria experiência. E é tão melhor quando a gente aprende com a maturidade, com a experiência e com expertise de outras pessoas, porque você adianta, né? Você economiza seu tempo e você potencializa o seu resultado. Então, tanto para a questão financeira, a questão de saúde, ou até mesmo se você quiser iniciar uma nova carreira, uma outra coisa, ou abraçar novas profissões, o momento é agora, é o momento presente. Porque esse momento que a gente está aqui agora, ele jamais se repete. Isso, adorei. Um momento muito presente. Bom, é verdade, gente. Eu falava isso com a doutora Tatiana. A gente vive uma segunda adolescência, quando a gente está entrando na fase do climatério, menopausa. Ela falou, é exatamente isso, porque a gente vive uma involução hormonal, né? Nossa. Que traz um rebuliço aqui para a cabeça da gente, né? Mas, assim, o que eu gostaria de falar também aqui para as nossas telespectadoras em relação à questão da saúde financeira, é muito importante você começar já, né? Eu não conheço nada sobre isso, tenho preguiça, não gosto de saber. Procura ler um pouquinho. Tem coisas fáceis, né? Inclusive você encontra na internet conteúdos fáceis para você começar a entender desse universo, sabe? E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção é que um universo que a Anaís deve ter convivido bastante com isso, que um dos motivos pelos quais muitas mulheres permanecem, às vezes, num ambiente em convivência com um agressor, um ambiente de violência, é a dependência financeira. Sim, sem dúvida. Ou seja, você tem filhos,
né, vive, não posso sair daqui porque eu não tenho uma renda, não tenho uma renda fixa, eu não tenho para onde ir, não tenho um trabalho. Então, assim, é importante começar para poder não ter esse vínculo de dependência, seja lá com quem for que te mantém, né, que mantém as pessoas nessa condição. Então, a educação financeira, eu acho que ela tem que ser realmente expandida, explorada, levada para homens, mulheres, crianças aprenderem com isso, né? Então, a gente tem muita informação disponível, é só parar um pouquinho, estudar, que é possível. Tudo é possível quando a gente quer, né? Então, muito obrigada a vocês por mais estarem conosco em mais esse episódio. Compartilhem o nosso conteúdo, curtam, comentem, se inscrevam no nosso canal e deixem sugestões de conteúdos, tá bom? É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e trazer pessoas excepcionais, como eu gosto de falar, com todas que vêm aqui, porque realmente são, para falar das suas experiências e com certeza que pode contribuir com alguma questão que você pode estar vivendo. Ok? Beijo grande para vocês, esperamos vocês no próximo episódio.